Eu não quero acusar ninguém, tá? Mas já quero dizer que eu e você, nós cometemos esse pecado. Não há nenhuma pessoa que não cometa esse pecado. Alguém vai falar, mas não é sempre. Aí nós perguntamos, quantas vezes precisa praticar esse pecado para se tornar pecado? Eu quero falar hoje em Provérbios, no nosso tema de número 23. Já temos estudado 23 temas no livro de Provérbios, quase aí no meio da Bíblia. E hoje o tema é mentira. Sim, você já mentiu alguma vez? Levanta a mão quem nunca mentiu. Aí seria a primeira vez então, né? O assunto já é difícil, tá bom? Porque nós estamos vivendo numa época chamada pós-verdade. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas nós estamos vivendo numa época em que eles chamam de pós-verdade. Por que pós-verdade? Vivemos numa época, vivíamos numa época, não nós propriamente, mas a história, né? Em que as coisas foram sendo descobertas e era preto no branco. As coisas eram muito claras, o que era verdade e o que era mentira. Com o tempo as coisas foram modificando. Por exemplo, era homem e mulher. Hoje já existe o gênero pan. O gênero pan quer dizer, você não pode nem contar quantos gêneros sexuais existem na mente deles. Na palavra de Deus, continua existindo homem e mulher. Há algumas verdades que já não são mais tão verdades. Então eles falam, você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Então chama-se pós-verdade. Já passamos a época de dizer, é isto. Não, tudo agora pode ser e pode não ser. É a época da pós-verdade. É difícil também tratar de assuntos em que a mentira salvou vidas. Qual vale mais, a vida ou a verdade? Então, por exemplo, as parteiras no Egito, elas não queriam fazer o que Faraó mandou, matar os meninos. Então elas inventaram uma história de que as mulheres hebreias eram muito fortes, muito resistentes. Elas geravam seus filhos antes mesmo das parteiras chegarem, para verificar qual sexo e matar o menino, se porventura nascesse menino. Então elas mentiram e foram as salvadoras dos meninos judeus que nasciam no Egito de Faraó. Raabe escondeu os espias em Jericó, não é? Ali na laje da casa, debaixo da palha. Falaram, eles foram para lá, quando na verdade eles estavam ali. Então ela escondeu e fez uma boa ação, mentiu e salvou vidas. O irmão André, que entrava com o fusquinha dele carregado naquele... Todo mundo sabe que Fusca tem porta-mala, né? Ele enchia de Bíblias para passar na fronteira com a antiga União Soviética, que não podia entrar Bíblia. E como que ele passava ali? O guarda perguntava, está carregando o que aí? Ele dizia, livros espirituais. Pode passar. Não é Bíblia, né? Então tem a meia verdade. E ele levou muitas Bíblias para muitas pessoas. A família de Corrie ten Boom
na Holanda, salvava judeus colocando-os no sótão, né, parte de cima da relojoaria. Os soldados nazistas entravam na loja e perguntavam: tem judeu aqui? Não. E não tinha mesmo, aqui embaixo não, né? Em cima tinha. Pessoas já salvaram outras com meias verdades ou com mentira mesmo. Então, o assunto já é por demais difícil, então eu não quero tratar disso. Isso aí fica para uma outra oportunidade. Vamos falar da mentira na questão negativa mesmo. Como Deus fala da mentira, o contrário da verdade. A mentira tem uma força. Eu sei que as pessoas dizem que mentira tem perna curta, mas que perninha forte, hein? Garrincha também tinha perninha torta, curta, mas que perninha forte. A mentira tem uma força tremenda. Eu não sei se mais ou igual ou menos do que a verdade. Mas a mentira é tão forte quanto a verdade. Pensem vocês no que vocês fazem. Cada um tem suas atividades. Também não precisa se entregar aqui não, porque eu não quero ficar ouvindo ninguém, tá? Há possibilidade dentro da sua esfera de ação de mentir? Com toda certeza, né? Há uma pequena que seja possibilidade de você se dar bem mentindo? Certamente que sim, né? Há uma possibilidade então de você se livrar de alguns problemas mentindo? Só muda a profissão, viu, gente? Seja pastor ou seja traficante, não muda. A mentira sempre é um bom negócio. A mentira sempre livra a pessoa de alguns problemas. Mas coloca também num problema. Mas muitas vezes quando te colocaria num problema, você já se livrou de um problema maior talvez. E aí fala: foi mal, esqueci. Que a mentira tem uma prima, né? É o esquecimento. Se você fala que você esqueceu, você está perdoado. Pelo menos não mentiu, né? Esqueceu. Então o assunto mentira é um assunto muito forte. E talvez você me ouvindo, você esteja pensando: poxa, o pastor está incentivando a gente a mentir. Vamos deixar a Bíblia falar. Eu estou falando o que acontece no dia a dia. Coisas que eu já experimentei, seja vítima ou seja infrator, que eu já observei na vida das pessoas, mas não é isso que conduz a nossa vida. Não é o que eu vi, não é o que eu vivenciei, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a mentira, a força da mentira em Provérbios. Primeira coisa que nós temos que ver: a mentira é tão forte que faz Deus odiar. Deus odeia a mentira. Provérbios 6:17. Provérbios 6:17. Eu vou ler também o 16 para vocês pegarem o contexto. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Aqui há um hebraísmo, uma maneira hebraica de se falar. Tem 6 coisas que Deus aborrece. A 7ª, ele tem nojo, ele abomina. Ou seja, as 7 coisas são erradas. Deus odeia essas 7 práticas. Aí ele menciona 7 práticas, sendo que a segunda delas é língua mentirosa. A gente não vai estudar os outros, né?
apenas a segunda e a sexta prática. A segunda é língua mentirosa, estão vendo aí? Aí quando você vai para o versículo 19, a penúltima prática que Deus odeia: testemunha falsa que profere mentiras. Então, das 7 coisas, 2 estão envolvidas com mentira. Deus odeia mentira. Então não importa nada do que o pastor falou até agora. Não importa. Importa o que Deus falou agora. Não é isso? Eu posso falar de várias pessoas que livraram outras da morte mentindo. Tem muitos casos. Oscar Schindler, do qual foi feito um filme, inclusive, né? A Lista de Schindler. Ele era do partido nazista, mas se sensibilizou em salvar judeus, e salvou mais de 1000 judeus na época do Holocausto. Ele montou uma fábrica de panela, uma fábrica mentirosa, para poder, uma fachada, né? Para poder pegar como funcionários judeus. Cada funcionário que ele pegava na fábrica de panela, ele estava tirando dos campos de concentração e salvando essas pessoas. Então ele salvou muitas pessoas com a fábrica de panela mentirosa, mentindo para o governo nazista, do qual ele fazia parte. Aí ele quis fazer algo melhor ainda. Falou: vamos fazer bala, porque na guerra não precisa de munição, vamos fazer bala. Ele começou a fazer bala de munição, tá? de armas. Mandou fazer tudo com defeito, para que os nazistas não tivessem eficiência para atirar, vendendo um produto mentiroso. Através disso ele salvou muitas vidas e ajudou muitas pessoas. Joia, né? Essa história? Esquece. Nós vamos ver o que a palavra de Deus diz. Esses outros assuntos, depois, talvez sejam assuntos interessantes de tratar. Deus odeia a mentira. É isso que a palavra de Deus fala. Língua mentirosa. E também testemunha falsa que profere mentira. Veja a força da mentira. Ela revela o caráter de uma pessoa. Se você mentir, quantas vezes para alguém resolver te chamar de mentiroso? Quantas vezes? Se for contra ela, uma vez só. Se for a favor dela, está tudo bem. Mas se for contra ela, uma vez que você mentir, você estragou sua reputação. A mentira revela o caráter. Ela é muito forte, não é? Provérbios 8, versículo 13. Provérbios 8, 13. Alguém quer ler? O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Deus odeia a boca perversa. Não é só quem fala palavrão. A boca perversa, a palavra de Deus enfatiza como mentira. A boca perversa. Deus odeia. Então o temor do Senhor está nisso, em aborrecer o mal. Então uma pessoa que aborrece a mentira, ele tem o mesmo caráter que Deus, que também aborrece, odeia a mentira. Também capítulo 17, Provérbios. Versículo 4. Nós estamos dizendo que a mentira é tão forte que ela revela o caráter de alguém. Provérbios 17, 4. Alguém quer ler? O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Uma pessoa mentirosa, ela mostra o caráter dela, que é um caráter mau.
Uma pessoa mentirosa, ela tem uma inclinação. A inclinação é para as coisas más. A inclinação do mentiroso está sempre para Satanás. Enquanto aquele que fala a verdade, a inclinação dele é para as coisas boas, é para Deus. Na linguagem dos surdos, Deus é sempre na direita, Satanás é à esquerda. Foi o que eu aprendi. Então, a mentira é muito forte, tão forte que faz Deus odiar, é tão forte que pode revelar o seu caráter, e ela é tão forte que ela exige uma repetição. Quem mente, não mente uma vez só. Quem mente para encobrir um erro, tem que mentir de novo para encobrir os buracos que ficaram na primeira mentira. Aí a gente pensa, não, então a mentira é fraca, porque ela tem que sempre repetir. A mentira ela é muito forte simplesmente pelo fato de que ela causa muito estrago, porque repetição nos fala de estrago. Uma ventania que arranca um monte de telhado de uma cidade é um estrago, mas se uma semana depois vier uma ventania com a mesma intensidade, com mais estragos, mais prejuízos. E a mentira é assim, porque um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí mostra a sua força, a repetição. E a mentira, ela tem como característica a repetição. Vamos ler Provérbios 12, tem que voltar um pouquinho, né? Provérbios 12, versículo 19. Provérbios 12, 19. Diz assim: o lábio veraz quer dizer verdadeiro. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas por um momento. Aí você fala, tá vendo como que a mentira é fraca, não é forte? Mas pela mentira durar pouco tempo, ela precisa ser o quê? Repetida. Nenhuma apologia a drogas, tá bom? Mas um pouquinho sobre drogas. Algumas drogas são muito fortes. E uma droga que tem avassalado aí o mundo é o crack, aquela pedrinha que eles esquentam e tal. Aquilo é muito forte, mas dura muito pouco. É muito barato. Barato? R$10? Daqui a alguns minutos o cara precisa de outra, e de outra, e de outra, e de outra. R$10 é pouco? É pouco, é pouco, é pouco, é pouco? Repetição faz a força. E é assim também com dinheiro, é assim com muitas coisas. A repetição, o acúmulo. Os que trabalham a favor dos juros compostos sabem disso, né? Vai acumulando, aumentando, repetindo. Então a mentira, ela dura só um momento, mas ela é tão repetida, que ela estraga com a pessoa, como essa maldita pedra que eu mencionei, crack. É por um momento, mas há tanta repetição que afeta o cérebro da pessoa de uma maneira que outras drogas não fazem. A repetição faz a força. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então não tem por onde escapar a respeito desse assunto de mentira. Ela faz Deus odiar, ela revela o caráter e ela precisa ser repetida muitas vezes. A mentira é tão forte que é um assunto de vida ou morte.
em Provérbios 14, 25. Alguém pode ler? A testemunha verdadeira livra a alma, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Imagina que tenha-se algumas evidências de que uma pessoa é um assassino. Saibam que no mundo criminal, jurídico, evidência não é prova. Evidência é aquilo que leva a pensar que é isso mesmo. Todas as evidências levam a dizer que o sujeito é um assassino. Mas na verdade ele não é. Só que as evidências estão contra ele. Ele estava lá naquela hora. Talvez uma arma tenha a digital dele. Várias coisas levam a pensar, mas é uma situação hipotética, tá? Ele não é o assassino. Mas digamos que o júri, o juiz, todos estão inclinados para só pegar uma prova para liquidar o assunto e dizer é um assassino. Aí tem uma testemunha. É o que faltava, uma testemunha. E a pessoa falar, eu vi. Mas é mentira, tá? Mas ela falar, eu vi, ele matou. É o que todo mundo precisava. Então, a mentira é tão forte, a verdade é forte, pode livrar uma pessoa. Mas a mentira é tão forte que pode acabar com a vida de uma pessoa. Interessante, a mentira poderia livrar também, né? Digamos que seja um culpado e uma testemunha falsa livrando aquela pessoa. Então é um assunto de vida ou morte, a mentira. Mentira é muito forte. A mentira é tão forte que faz o criminoso, ou seja, o mentiroso, uma pessoa de alta periculosidade. O que é isso? Uma pessoa muito perigosa. Se você cair na mão de um mentiroso, não importa. Hoje nós estamos vivendo numa época de mídias sociais, de internet. Se uma pessoa falar alguma coisa contra alguém, não importa se aquilo é mentira, não importa, aquilo vai prejudicar a pessoa. Não adianta a pessoa, o que sofreu aquela injustiça, falar, o que importa é que eu sei que eu sou inocente. Não, acabou com você. Então, cair na mão de um mentiroso é algo terrível, é algo muito perigoso. Tem pessoas que levam anos até descobrir que foi tudo uma farsa, que foi tudo uma mentira. Mas o que pode pagar o prejuízo que aquela pessoa teve em todo aquele momento? Por isso nós confiamos em Deus, de não cair na mão de um mentiroso. Porque um mentiroso é um criminoso de alta periculosidade. Provérbios 19, 5. Alguém pode ler? A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Por quê? Porque é uma pessoa muito perigosa. Um mentiroso não pode ficar impune. Há muitos filhos há muitos pais livrando seus filhos da mentira. A mentira precisa ser corrigida de uma maneira muito severa. Porque se você deixa escapar um mentiroso, você acha que ele vai ficar só naquela mentira? Ele vai acostumar a dobrar as pessoas. Por isso o mentiroso é uma pessoa muito perigosa. É o que a palavra de Deus diz. Por isso que a falsa testemunha não fica impune. E o que profere mentiras não escapa. Agora, até pegar,
quanto estrago que ele não faz. Então nós estamos vendo o quanto que a mentira é forte. Ela faz Deus odiar aquela prática, ela revela o caráter de uma pessoa, ela se repete muitas vezes, é um assunto de vida ou morte, e o mentiroso é uma pessoa muito perigosa, e também a mentira é autodestrutiva. A mentira, ele acaba com si próprio. Provérbios 21, versículo 6. Alguém pode ler? A riqueza obtida por meio da mentira é neblina, que se dissipa e é armadilha mortal. Se fosse só neblina, não tem problema. Se uma pessoa mente e depois a mentira desvanece, tá bom. Mas aqui tem um outro problema. A mentira é um laço mortal. A própria pessoa está caindo na armadilha dela mesma quando ela mente. A mentira é forte ou não é? É muito forte. Ela é autodestrutiva até. E também, Provérbios 29, nós vamos ver que a mentira, ela gera desconfiança absoluta. E a mentira, ela gera essa desconfiança total e coletiva. O que quer dizer isso? Uma vez que uma pessoa é caracterizada como uma pessoa que mente, ninguém mais confia nela. Ninguém mais confia naquela pessoa. Você costuma confiar em alguém que mente? E isso passa um para o outro. Porque quando alguém fala de um mentiroso, alguém perto já fala: "Ih, você acredita naquele cara? Você acredita naquela mulher? Mentiroso!" Então a mentira, ela gera essa desconfiança na coletividade, em todo mundo. E essa pessoa fica totalmente desacreditada, mesmo quando ela falar a verdade. Você sabe a história do menininho e o lobo, né? "É o lobo, é o lobo!" gritava ele. Aí todo mundo ia lá para acudir, nada de lobo. "É o lobo, é o lobo!" Porque ele queria brincar, queria se divertir, fazer todo mundo de bobo. E um dia, "É o lobo, é o lobo!" Ninguém foi. E era o... E era o lobo. Não sobrou o menino ovelhinha para dizer que era mentira. Ele se acabou. Então assim tem sido a mentira também. Ela gera uma desconfiança coletiva, chega uma hora que ninguém mais acredita e a própria pessoa se dá mal. Provérbios 29, 12. O governador dá atenção às palavras mentirosas, achará que todos os seus servos são ímpios. A mentira estraga o coletivo. Por exemplo, se nessa igreja as pessoas que frequentam aqui são pessoas que, não precisa muitas não, só umas 3. Se tiver 3 mentirosos aqui no comércio, nos afazeres, no tamanho da nossa cidade, o que eles vão falar dessa igreja? Que só tem mentiroso. Não dá para confiar. Aquele povo lá, tudo mentiroso. Porque se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Mesmo que não são, ele vai achar que todo súdito, ou todo servo é mentiroso. É assim, né? Se um funcionário rouba e mente, outro funcionário rouba e mente, logo o patrão acha, não dá para confiar em funcionário. É tudo ladrão e mentiroso. Não é assim?
Bom, eu estou numa categoria de profissão, por assim dizer, de mentirosos. Pastores são mentirosos. Muitos deles são mentirosos. Eles prometem a cura do câncer, mas eles não cumprem. Mas ele é um simples homem. Então, fale como um simples homem. Não prometa cura. Ele promete prosperidade e o sujeito se dá mal financeiramente. Então, não importa. Ele fica como mentiroso. Agora junta um aqui de uma igreja, de outra igreja, de outra igreja. É tudo mentiroso. Quando eles me encontram, qual é a sua profissão? Eu falo que eu sou professor. Porque eu sou professor. Eu trabalho também como professor. Nunca me apresento como pastor. As pessoas sabem que eu sou pastor, mas eu não me apresento como pastor. Pastor é mentiroso. Advogado, tudo mentiroso. Será que é? Não. Mas porque muitas pessoas se deram mal na mão de advogados que mentiram, fica como a parte pelo todo. Todos são mentirosos. Então, meus irmãos, a mentira é algo bem sério. Qual a hora certa aqui? Que aquele relógio está mentindo. Quase 15 para as 10. Tá bem, então nós vimos a força da mentira. Faz Deus odiar, revela o caráter de uma pessoa, exige repetição, é um assunto de vida ou morte, muitas vezes, faz do praticante ser uma pessoa muito perigosa. O mentiroso é perigoso. A mentira é autodestrutiva porque destrói os outros, mas a si próprio, e também gera desconfiança coletiva. Será que Jesus falou sobre mentira? Algumas vezes. Ele falou muito sobre a verdade. Entendendo a verdade, o outro lado é mentira. Por isso que a nossa época é chamada de pós-verdade. Para ninguém saber qual é a verdade, ninguém saber o que é mentira, vale tudo. Então nós estamos numa época em que os valores não são sólidos. É também chamado de sociedade líquida. Por quê? Tenta jogar óleo na palma da sua mão e segurar. Escorre pelos dedos. A água é a mesma coisa. A nossa sociedade é líquida. Não dá para acreditar no que as pessoas falam mais. Nem com contrato assinado em cartório. Não dá mais para acreditar. É uma sociedade que vive uma mentira. Só que você não pode falar mais que é mentira. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. É assim que eles falam. Bom, nos evangelhos, só no evangelho de João, vamos ver alguns versículos. Jesus falou, em verdade vos digo. Ele falou isso 80 vezes. 80 vezes Jesus falou, em verdade vos digo. Então, o que vem depois é a verdade que Jesus está falando. Hoje mesmo foi lida uma referência sobre essa verdade. Vamos ver então, João 3:21. Nós vamos estudar aqui, ver nos evangelhos alguns versículos que vão fechar esse assunto da força da mentira. E nós vamos lacrar esse assunto com a verdade, tá bom? João 3:21, alguém pode ler? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim que as tuas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem é da verdade vai para onde? Para a luz. Quando bate a luz dá para ver todos os defeitos, né? À medida que você se aproxima de Deus, você está se aproximando da verdade. Não fique surpreso de você descobrir que você está mais sujo do que você pensava que estava. Porque ali tem luz. Também João 4, 23 e 24. Mas a hora vem,
verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que o adorador o adore em espírito e em verdade. Eu nunca vou saber quem está adorando a Deus de verdade. Só Deus sabe. Porque os adoradores verdadeiros são os adoradores que adoram em espírito e em verdade, porque Deus é a verdade. Também João 5:33. Vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então as pessoas foram atrás de João Batista para saber o que ele estava pregando, e ele deu testemunho do quê? Da verdade. Vai vir o Messias, Jesus, o Cordeiro. Então, ele deu testemunho da verdade. Ele sempre falou a verdade. Também João 8:32. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade liberta a pessoa. E conhecendo a verdade, quem é essa verdade? Só Jesus Cristo. Não é nem um político, tá? Aliás, político e verdade são duas palavras que não combinam na mesma frase, né? Conhecereis a verdade. A verdade é só Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única verdade. João 8:44. Aqui já pega mais pesado, né? Alguém pode ler? Vós, pode ler? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a mentira está estritamente associada com o diabo. Também o versículo 45, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? As pessoas não criam em Jesus, né? Muitas delas não criam. E o que ele falava? Só a verdade. Isso já nos ensina outra coisa. As pessoas preferem a mentira à verdade. Ou seja, parece que a mentira é mais conveniente para o ser humano do que a verdade. Ele se adapta melhor com a mentira do que com a verdade. Por quê? Porque ele é filho do diabo. A humanidade foi entregue para o diabo. E todos os que nascem, já nascem com uma filiação, são filhos do diabo. Precisam se converter a Jesus Cristo para se tornarem filhos de Deus, saírem da mentira e entrarem na verdade. Também João 10:41. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Quantos sinais o João Batista fez? Nenhum. É interessante isso, né? Ele não realizou nenhum milagre. No entanto, tudo que ele falava era verdade. Isso já faz a gente pular para outro tema. Sinais, milagres, curas não são autoridade para uma pessoa para dizer que ela é verdadeira. Ela pode ser um grande mentiroso e fazendo grandes sinais.
porque muitos sinais são acompanhados da ação do diabo, que é o pai da mentira, para fazer pessoas se enganarem. Também João 14,6, esse nós já mencionamos. Então, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 16,13, alguém pode ler? João 16,13. Quando vier o Espírito da verdade, ele conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu, e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Então o Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. Não é ninguém que te leva à verdade, é o Espírito Santo. Ele é o único que pode levar todos vocês até a verdade de Deus. Também João 17 e 17. Alguém pode ler? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus qual é? A Bíblia? Santifica-os na verdade. Você só pode ser purificado pela verdade. E a verdade você só encontra na palavra de Deus. Também 17 e 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus se separou para Deus, para que nós tivéssemos a verdade. Então é possível viver dentro da verdade ou na verdade? Humanamente não. Nem se você frequentar a igreja. Isso não te livra da mentira. A única coisa que te livra da mentira é a verdade de Deus na sua vida. É o Espírito Santo dentro de você, controlando a sua vida mentirosa, porque todos nós temos uma vida mentirosa. Mas é o Espírito Santo quem nos leva, nos guia em toda a verdade. Também mais duas referências. João 18, 37. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho do quê? Da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve quem? Ouve a minha voz. A única verdade está em Jesus. Aí Pilatos parece que se interessou, mas, como disse, se interessou só que não. Veja aqui o versículo 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Você pergunta o que é a verdade e vira as costas? É assim. Fala aí, qual que é a verdade? Ah, te ouço depois. Ninguém quer saber da verdade. A verdade não se adapta a político. Pilatos é político, é governador. Verdade não está com os poderosos deste mundo. A verdade está só com Deus, mas as pessoas não querem Deus, Jesus. E finalmente, João 19, 35. Então o João agora não é o João Batista, é o João discípulo amado de Jesus. Ele vai dar uma conclusão nesse livro, não é? Quase já concluindo, ele fala sobre tudo que ele escreveu. Então alguém pode ler João 19, 35? Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Ele sabe que é verdade, porque não foi ele que escreveu. Deus quem inspirou, levou João a escrever esse livro. Então esse livro é a verdade, e ele escreve a verdade para que os demais também creiam nessa verdade. Que Deus os abençoe. Nós vimos o poder da mentira, mas também a força da mentira, né? Mas também o poder da verdade. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar. Tem mais uma música? Tem? Daí nós vamos cantar e aí nós estamos encerrando nossa escola bíblica dominical.
Santo Deus, obrigado porque dos teus atributos a verdade faz parte deles. Nós agradecemos porque estamos na verdade. Quando Cristo Jesus nos salvou, o Espírito Santo entrou em nossas vidas. Por nós mesmos somos mentirosos, mas graças à verdade de Jesus, nós temos uma nova vida. Obrigado, Deus, por isso. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a fugir de toda mentira, seja de outras pessoas ou nossas próprias. Nós agradecemos pela Tua palavra, que é a verdade, e nela nós nos santificamos por causa de Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém.